Ó, o Jorginho, ele falou depois da partida, eu vou pedir pro Kaique colocar aí na tela, que ele disse o seguinte: o jogo deles não surpreende, porque todas as equipes que jogam contra o Flamengo parecem fazer sempre o melhor jogo do ano. Então, a gente tem que estar preparado para isso, para poder superar esses obstáculos. Acredito que não foi o melhor dos nossos jogos. A gente começou meio que caindo na armadilha deles, de jogar por dentro. Infelizmente, eles tiveram os contra-ataques no começo. Encontraram um gol e depois tudo dificultou o nosso jogo. Acabamos não encontrando a jogada certa para poder finalizar com tranquilidade. Obviamente, é uma derrota pesada. A gente não esperava por isso. Trabalhamos bastante para sair com resultado positivo. Infelizmente, não conseguimos. Vamp, vamos lá. Ele diz: o jogo deles não surpreende, porque todas as equipes que jogam contra o Flamengo parecem fazer sempre o melhor jogo do ano. Talvez porque o Flamengo comece com o rezinho na barriga. Aí fica mais fácil para o Fortaleza jogar contra um Flamengo que acha que vai ganhar a qualquer instante. Eu acho muito isso. E outra coisa, Vamp, que foi o que o Mauro disse. O Felipe Luiz usou seus titulares, né? Usou sua força máxima e perdeu os 3 pontos. Era muito melhor ter entrado com o time todo reserva para o time titular chegar voando contra o Racing. Ou seja, deu tudo errado pro Flamengo, Vamp. Então, quanto a isso de visibilidade, cara, porra, eu cresci lá na Bahia, sou baiano, cresci lá no subúrbio, nasci em Nazaré, cresci no subúrbio de Salvador, em Plataforma, por Vitória, fiz um teste. O que é que eu sempre aprendi na bola lá atrás? Hoje o mundo mudou, globalizou tudo. Por exemplo, as equipes de São Paulo gostam de correr, são correria. Futebol carioca, mais técnico. Isso é essa parte da região sudeste. Na região sul, porra, os campos molhados, os gaúchos adoram meter bola na área, e bola parada, e vai bem de cabeça. No Nordeste, a gente deixava a grama aumentar na Fonte Nova, ou no Castelão, ou em Recife, porque os times do Sul e Sudeste, quando vim, vai pegar a grama maior e o calor. E sempre quem acabava ganhando o título era o time do Sudeste, o Rio ou São Paulo. Então não adiantava nada disso. Saber que ia enfrentar o Flamengo, lógico, quem não vai pegar o Flamengo lá do Nobre, Flamengo, Corinthians, os times que têm mais visibilidade, os times menores, vai meter a correria. Só que a gente está falando de um time que o Flamengo perdeu ontem, é pela temporada que ele está mal. Mas os últimos anos do Fortaleza jogou Libertadores, final de Sul-Americana, pegou o Fortaleza muito mal, com problemas sérios lá de administração agora, briga interna na diretoria, e um time que vai muito mal dentro de campo, que está na zona de rebaixamento. Então, pode se questionar isso. Se você pegasse Fortaleza do ano passado, Fortaleza do ano passado terminou na quarta colocação, e vai jogar Libertadores desse ano. Né? Por isso, o Fortaleza contra nós correu mais. É porque o Jorginho está chegando agora no Brasil, por mais que ele seja brasileiro e joga pela seleção italiana, ele normalmente eu acho que não devia estar acompanhando. O Fortaleza, nos últimos anos, é um time que quem ia lá tomava cacete. O São Paulo estava 12 jogos que não ganhava do Fortaleza. Foi lá agora esse ano e conseguiu ganhar porque o Fortaleza está muito mal. Então é lógico que quando você vai enfrentar um Flamengo, um Corinthians, o próprio Boca Juniors, um River Plate, são clubes de mais visibilidade, né? Então vai ter a fumaça. E o Fortaleza com a corda no pescoço. Contratou pra caramba, uma folha cara. Você pega o ataque do Fortaleza, Marinho, Davidson e Breno Lopes. Esses caras foram campeão de Libertadores. Foram campeão da Libertadores. O Davidson fazendo gol, o Breno Lopes fazendo gol, o Marinho joga uma final de Libertadores. Não estão no melhor dos momentos? Não estão. Não estão. Mas são 3 caras que a gente viu aqui há menos de 3 anos atrás, jogando aí sendo campeão. 3, 4 anos atrás. Então, pelo Fortaleza, no momento que ele está, o Flamengo teria que ir para ganhar o jogo. Agora, em relação a que corre mais, pode ter certeza. Você vê quanto tempo o Flamengo não ganhava do Juventude? Tu acha que o Juventude corre contra todo mundo igual? Você acha que... Tem jogos e jogos, pô. Tem jogos e jogos. Então isso aí ele deve saber também.
Ele já jogou na Itália, já jogou na Inglaterra. Ele sabe que quando ele jogava no Chelsea, ele ia ter que correr dobrado contra os times de Londres e os times lá de Manchester, que são rivais. Não é que seja clássico Fortaleza e Flamengo. Mas Fortaleza está com a corda no pescoço e era um clube que a temporada passada o campeão é o Botafogo, aí vem Palmeiras, Flamengo e Fortaleza, na 4ª colocação, que leva a Fortaleza a essa temporada e para a Libertadores. Foi eliminada ali da Libertadores, enfrentando o Racing. Enfrentou o Racing, que estava no grupo do Fortaleza. Esse Racing está na semifinal agora contra o Flamengo, precisa reverter lá na Argentina. Então, eu discordo disso aí. Uns times, com certeza, os times menores, vai querer correr mais, visibilidade e tudo, só que o Fortaleza, ele nos últimos anos, ele caiu lá no Castelão, ele só pecava um monte. Ganhou vários jogos de todo mundo aí. Eu acho que ele só tropeçava mesmo contra o clássico lá contra o Ceará, que o Vojvoda não conseguia ganhar o Ceará e perdeu acho que dois campeonatos seguidos estaduais. Uma das polêmicas, né, principais polêmicas e questionamentos ao Felipe Luiz ontem foram relacionadas ao Bruno Henrique, né? O Felipe Luiz teve que responder aí as perguntas sobre o Bruno Henrique. Eu vou perguntar para o Flávio, mas eu até queria escutar antes o Mauro, porque, Mauro, você já vem questionando há um tempo a insistência, né, do Felipe Luiz com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique está numa má fase. O Bruno Henrique não vive uma boa fase. Eu, particularmente, eu também não acredito muito no Juninho, não, tá? E nunca acreditei. Mas eu entendo haver uma pressão para o Juninho ter mais oportunidades, já que o Bruno Henrique não está entregando. Você acha, Mauro, que foi um erro, que está sendo um erro do Felipe Luiz insistir tanto no Bruno Henrique? E até mesmo a resposta dele ontem, que ele falou, vou continuar seguindo minhas convicções. Para mim, o Bruno Henrique, ele pode sim jogar de 9 quando o Pedro não estiver no time. Ele não dá a entender que ele vai mudar essa opinião dele. Mas você acha que está sendo dar murro em ponto de faca, Mauro César Pereira? Bruno Henrique não está bem e o Felipe Luiz insistindo merece realmente as críticas que ele vem recebendo por escalar o Bruno Henrique naquela posição em alguns momentos sem render? Isso é óbvio, não precisa nem responder. Não sou eu que critico, todo mundo questiona o Bruno Henrique jogando porque ele está numa fase ruim. O Bruno Henrique tem um problema fora de campo, ele tem a idade, é um jogador veterano, ele deveria ser preservado, ele tem uma história importante no clube, jogador histórico do Flamengo, já prestou muito. Esse ano mesmo ele jogou boas partidas no começo do ano, a Supercopa contra o Botafogo, ele foi o nome do jogo, jogando de centroavante, mas a fase é ruim. Eu não sei até que ponto emocionalmente ele pode não estar bem por conta de toda a situação na qual ele se vê envolvido, né? Não deveria ser a primeira opção na ausência do Pedro. Houve momentos que isso até se justificava, o Pedro jogando mal, o Pedro pouco participativo, até porque agora o pessoal fica com a ideia do Pedro desses últimos 2 jogos, mas teve jogos horríveis do Pedro. Postura ruim, mas só que agora ele não vem rendendo, então ele tem que buscar outras soluções, como deve ser para quarta-feira, quando a tendência, né, pelo que eu soube, é jogar Carrascal com Arrascaeta. Eu acho que é a melhor solução que ele pode encontrar ali. São caras que fazem gol, que geram jogo, já fizeram falso 9, não vai ter uma referência na área, mas você vai ter jogadores que vão criar ali para tentar chegar ao gol adversário. O Bruno Henrique é uma obviedade, a insistência dele, a escalação do Bruno Henrique de sair da ontem, eu gosto que até de novo. Mas, enfim, ainda voltou para o segundo tempo. É impressionante. Não dá para entender. Como você acha, Mauro, que o Flamengo vai para o jogo contra o Racing? Você acha que vai fazer o que o Vamp falou? Botar os 3 volantes e Arrascaeta e Carrascal? Eu que falei. Tipo assim... Então, que você falou... Não estou falando que o Felipe Luiz vai fazer isso. Eu estou falando assim. Não, outras formas você acha que o Felipe Luiz vai fazer o que o Vamp falou? Entendeu? Quarta-feira. Você acha ou você acha que ele vai botar um 9 ainda? Não vai ter 9. Vai ter falso 9. É o que eu acredito e é o que eu entendi pelo que eu andei tentando apurar ontem. Claro que ele não fala, mas você fala com as pessoas e tudo e tenta entender. Eu acho que vai jogar Varela, Rossi, Varela, Léo e Léo. Léo Ortiz deve estar ok, né? Foi guardado para isso. Alexandro. Volta Eric Pulga. Joga junto com o Jorginho. Arrascaeta e Carrascal,
Luiz Araújo e Plata. Eu acho que vai ser isso aí. E aí ele vai ter os dois, o Bulgaria e o Jorginho, e tem 2 meias, que vão se revezar chegando na área como falso 9. E hora o Plata vai cair por ali. Eu acho que vai ser por aí a coisa. O Plata sai, o Carrascal cai pela esquerda, ele entra como centroavante. Vai ter 3 jogadores se movimentando ali para ocupar a faixa central. Arrascaeta, Carrascal e Plata. Tanto Carrascal como Arrascaeta caem bem pela esquerda. O Plata pode circular. Luiz Araújo mais fixo na direita. O Varela, que é um lateral que marca melhor. Eu acho que vai ser por aí o time. Essa formação, é o que eu acredito para quarta-feira. Vai tomar uma pressão inicial do Racing, vai marcar a saída de bola, vai ter que sair jogando com muita calma e com muita qualidade e vai ter espaço para construir. Vai ter muito espaço no começo do jogo, tudo indica que sim. Se o Racing pressionou o Flamengo no Maracanã para mantê-lo longe da área, e faz isso quase sempre quando joga em casa, é pedra cantada que vai partir 15, 20 minutos de pressão até onde aguentar, para tentar o gol que igualaria o confronto. Então vai ser um momento bem estratégico e tem que saber aproveitar. O Flamengo pede o Pedro, né, que é o cara que faz o gol, e o Racing pede o melhor jogador dele, né? O Sousa, não joga. É o melhor, né? Ele deu 2 zagueiros. Que comanda tudo, né? O Sousa comanda tudo, como o Líbero, ele comanda o time todo dele. Perdeu os 2 melhores zagueiros da temporada, o Sousa e o Pardo, que já não jogou no Rio, que está machucado. Assim, 2 jogadores importantes na defesa, né? Até tenho minha dúvida se ele vai jogar com 3 zagueiros ou vai montar a linha de 4 e colocar mais um atacante ou mais um meia. Ele pode ter mais um atacante para fazer uma dupla ali de centroavante, quem sabe, junto com o Maravilha Martins, ocupar mais a área do Flamengo, que vai ser um tal de chuta-chuta e bola jogada na área direto. Você pode apostar. Eu estava lendo que a torcida do Racing é meio puta com o Ovo, né? Que quando ele jogava no Boca, ele ficava provocando. O jogo Boca e River, ele ficava provocando. Aí o treinador pediu para contratar ele, que ele estava em bola do Boca, e ele machuca o melhor jogador. E ele fez o gol contra. A bola bateu nele, a bola do Carrascal não ia pro gol, bateu nele e entrou. E pediu até de um goleiro levantar. Essa contratação pode ter o Rojo jogar bem na quarta-feira e tal, mas assim, ninguém entendeu. Pegar um refúgio do Boca, para que pegar um refúgio do Boca? Um jogador veterano, já pesado, e ainda jogou contra, né? Porque ele machucou o colega. E pediu o goleiro de levantar, porque ele ficou à frente do goleiro. Foi. E a bola bate nele e entra, então. Enfim. Não é só o Flamengo que faz suas atrapalhadas, não. O Racing também faz. Agora, Flávio Prado, né? Essa insistência do Felipe Luiz com o Bruno Henrique, que vem sendo questionada. Muita gente, né? Inclusive o Mauro, cobra mais chances do Juninho. Eu não consigo ver o Juninho sendo decisivo. Tomara que seja. Tomara que melhore o time do Flamengo, mas não vejo grandes coisas no Juninho também. E se o Felipe Luiz não coloca o Juninho com o Bruno Henrique mal, pode ser que não esteja entregando, né? Não sei. Porque ele que pediu, como disse o Vamp, não dá pra entender. Eu fui o primeiro a questionar aqui. Eu falei, vai contratar um cara que com 28 anos está no Azerbaijão? Tipo, esse cara não tem peso de Flamengo. Se com 28 anos ele tá no Azerbaijão. Mas foi contratado. E aí não joga, sempre escala o Bruno Henrique, e foi muito criticado também por demorar a mudar, Flávio Prado. Felipe Luiz foi um dos grandes culpados no jogo de ontem, ou a falta de vontade e apatia do Flamengo vencem qualquer coisa? As 2 coisas pegam e as 2 coisas foram cobradas. Eu entendo que houve aval do Felipe Luiz para contratar o Juninho, mas não dá para você querer que ele decida. Eu prefiro jogar sem o centroavante fixo, sem essa sugestão que o Mauro falou, dois caras vindo de trás, chegando, tocando bola. Ela é muito mais interessante do que um jogador estático, até porque o Flamengo deverá ser pressionado e vai jogar no contra-ataque. O Juninho Azerbaijão realmente não dá. Está fora do lugar, está completamente fora do lugar. Acho que a cobrança maior do Felipe Luiz é porque ele aceitou esse jogador. Agora, colocar aí já uma partida como essa, não. Deve jogar com falso, sem um homem diário, que pode até facilitar, que pode até ajudar. Pode ajudar no controle de bola, pode facilitar a saída de trás do Flamengo no momento que ele tiver uma retomada de bola rápida. Não dá para jogar com o Juninho. Realmente não tem nada a ver. Não dá liga. Não tem nada a ver um jogador desse no time do Flamengo. Eu vou colocar aqui agora o que o Bruno Henrique, tá? O que o Bruno Henrique falou sobre essa situação toda. Na verdade, o Bruno Henrique, ele falou, né, sobre jogar de camisa 9, que ele tinha dado uma declaração que ele não gosta. Depois,
deu polêmica, aí o Felipe Luiz foi perguntado na coletiva, aí o Bruno Henrique disse que ele não se incomoda, que não é a posição favorita, mas não se incomoda. O Felipe Luiz também falou sobre a situação aí do Bruno Henrique. Vamos mostrar aqui, primeiro o que disse o Bruno Henrique, tá? Sobre essa situação de jogar como camisa 9. Ele disse que não é a posição que ele gosta de jogar, né? Mas ele ontem explicou. Ficou a sensação de que o Bruno Henrique não quer jogar de centroavante. Vou me retratar. Não é isso. Temos o melhor 9 do Brasil, da seleção brasileira. Mas quando o Pedro não estiver jogando, eu vou estar pronto para jogar de 9 sim. Se o Pedro estiver em campo, no banco ou apto, não quero ser centroavante, pois não é minha posição. É isso que eu quis dizer. Não é que o Bruno não quer ser centroavante. Estou aqui para servir ao Flamengo. E aí o Felipe Luiz, ele comentou, tá, sobre essa polêmica. Revelou uma conversa de bastidores que ele teve com o Bruno Henrique e disse que tá tudo acertado. Vai ver até por isso que o Bruno Henrique falou ontem aí, se retratando. Vamos ver o que disse o Felipe Luiz depois de ter sido muito criticado por ter escalado o Bruno Henrique de novo como camisa 9, dando aí o Bruno Henrique numa má fase. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Bom, o Bruno, umas semanas atrás, falou para mim que ele se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição sempre para ajudar no que eu precisasse. Mas, claro, tendo o Pedro disponível, optei por colocar o Bruno na posição que ele pediu, no caso, para que ele se sentia mais confortável. Mas sempre está na frente do interesse pessoal, o interesse da equipe, o que a equipe precisa. E hoje eu, na minha cabeça, entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9, e assim foi. Ele se colocou à total disposição. Hoje precisamos disso, precisamos do sacrifício dos jogadores para poder ajudar o Flamengo, ajudar a equipe. Infelizmente não conseguimos a vitória, e sempre vai cair a culpa nos jogadores de sempre. Vão sempre os que estão fora, eram os que deveriam ter jogado. Isso é sempre assim no futebol, mas eu sempre sigo, como eu falo para vocês, a minha convicção do que eu acho que é melhor para a equipe. Olha aí, ó, é o Felipe Luiz dando, né, essa explicação, falando sobre o Bruno Henrique, né, sobre toda essa reclamação, essa crítica, né, que o Felipe Luiz vem recebendo. E aí teve até uma pergunta, mas aí, Vamp, aí eu pergunto para você até, você jogou muito tempo, com relação a corpo mole, né, com relação a jogador tirar um pouco o pé, com medo de se machucar para o jogo de quarta-feira, para o jogo da Libertadores, o jogo decisivo. O Felipe Luiz, ele disse que quando ele jogava, jamais. Ele entrava em campo, ele dava vida. Eu desconfio, Vamp, que um jogador, quando tem um jogo super decisivo, não que ele vai entrar, não vai correr, medo de sentir uma lesão muscular, mas eu não sei se o jogador entra numa jogada do mesmo jeito. Você já passou por isso. Fica na cabeça do jogador, Vamp, pô, tô entrando em campo hoje, tem uma semifinal de Libertadores quarta-feira. Dá aquele medo de se machucar. Muito jogador coloca um pouquinho o pé no freio, não dá tudo, ou não? Ou é impossível acontecer? Como mole eu não sei, né? Eu sei que o jogo de ontem não é um jogo qualquer, você está disputando o título. Você está na liderança ali brigando com o Palmeiras. Cabeça a cabeça. Então você não pode entrar relaxado. E um jogo ou outro você ser displicente, entrar displicente, que não vem um caso de um jogo como ontem, né? Um jogo de muita importância para a liderança do campeonato, tá cabeça a cabeça ali brigando com o rival, e você tirar o pé, não, isso aí eu não acredito não. Pode ter jogado mal mesmo, e simples. Né? Principalmente a gente conhece a trajetória do Bruno Henrique aí com a camisa do Flamengo, né? Tudo que se pode ganhar. Não, mas não era nem o Bruno Henrique, não. Isso foi uma pergunta no geral, né? Do time. O time tem entrado devagar, com medo, né? Com medo. Você está disputando o título sabendo que o rival está na sua frente por número de vitórias, cabeça a cabeça.
Vamos escutar aí o que disse o Felipe Luiz depois do jogo, tentando explicar esse vexame no primeiro tempo. Temos que esquecer rápido, né, a derrota, corrigir os erros do que aconteceu. Realmente fizemos um primeiro tempo muito abaixo. Tecnicamente cometemos erros que não costumamos cometer. Demos inúmeras chances para o adversário poder ganhar terreno no campo. Isso nos levou a cada vez estar mais inseguros com a bola e eles aproveitaram a oportunidade. Como eu falei, esquecer o mais rápido possível o que aconteceu hoje, corrigir os erros e pensar quarta-feira. Quarta-feira temos o jogo mais importante da temporada, mais importante do ano até agora, e não tenho dúvida que a ambição de todos, que todos queremos estar nessa final, estar em Lima, a nossa cabeça vai estar focada para esse jogo, e principalmente 4 dias de descanso nos dá a possibilidade de recuperar todo mundo fisicamente. O Fortaleza foi assim, né? Não contávamos com essa atuação e com essa derrota. É verdade que viemos de uma sequência muito pesada, com jogos aí a cada 3 dias, e jogos duros, tanto a nível físico como a nível mental, mas absorver o mais rápido possível. Eu gosto sempre de tirar a limpo, né, o que a gente fez mesmo na vitória, as coisas ruins, e também na derrota não foram só coisas ruins, também houveram coisas boas. Então, dizer para os jogadores o que realmente aconteceu no campo e a partir daí preparar para o jogo de quarta-feira. Olha aí, ó, o próprio Mauro disse que a informação que ele tem é que o vestiário estava muito para baixo. Aí eu já falo, né, um time que tem tanto jogador grande que já ganhou tanta coisa, ficar para baixo é porque falta alguém para levantar esse clima. Cadê o Jorginho? Cadê o Arrascaeta? Cadê o Danilo, que se fala tanto que jogador de seleção brasileira, voltou da Europa? Eu acho que o Danilo entregou bem pouco, para ser sincero, por enquanto no Flamengo, diante do que eu esperava, tá? Também, cadê o líder Danilo, que já foi até capitão de seleção brasileira? Cadê Bruno Henrique, campeão de tudo, pô? No Flamengo, tudo, ídolo imortal do Flamengo, Bruno Henrique, porque pode estar numa má fase e está. Mas tem que ter alguém, né, para levantar essa moral. Porque se o Flamengo for o reflexo da frouxidão e da apatia que foi nesse jogo, principalmente no primeiro tempo, e que foi no vestiário pela informação que o Mauro trouxe, meu amigo, aí as esperanças diminuem muito para Libertadores. Libertadores, você tem que ter a coragem, você tem que ter time acostumado com o jogo grande.